Malaquias apresenta-nos 7 perguntas e Deus faz questão de respondê-las devidamente. Vamos ver a primeira, verso número 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Olha a pergunta que o povo estava fazendo. Em que é que Deus ama a gente? Eu sou mesmo desprezado, em outras palavras. Ninguém se importa comigo. Em que Deus ama? Se o cenário é esse, de tanta calamidade, tantos problemas, Covid-19, né? Problemas na saúde, problemas na economia, problemas na política, problemas a nível mundial. Esse Deus ama? Será que alguém não está perguntando assim? É verdade? Bem, mas Deus dá uma resposta aqui, na sequência do versículo, no início logo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então, não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então, ele está mostrando aqui o exemplo, a história, o exemplo de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Você lembra que, lendo a história lá em Gênesis, desde o nascimento havia uma diferença entre Jacó e Esaú. E Deus provou na história que ama o seu povo, preservando esse povo, guardando esse povo, dando sucesso a esse povo, trazendo de volta para a sua terra. E não dá para reconhecer esse amor? Repreendendo os inimigos, corrigindo os edomitas, corrigindo as nações que se voltam contra o seu povo, ainda não dá para conhecer? Bem, mas tinha essa pergunta no ar, e Deus não deixou no ar apenas, Deus a corrigiu. Deus a resposta para essa pergunta em pleno século 21. Ainda ecoa a passagem bíblica, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É a suprema demonstração do amor do eterno Deus, revelado em Cristo Jesus, para com toda a humanidade, para comigo e para com você. Amém? Segunda pergunta. O povo, no versículo número 6, perguntou, em que desprezamos nós o teu nome? Em que desprezamos nós o teu nome? No final do verso número 6. Em que desprezamos? Mas não está vendo isso, não. Não estamos aí vendo nada demais, o povo estava dizendo, né? Em que é finalmente? Então, o verso 6, ó. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Então Deus estava mostrando aqui, o filho tem que honrar o pai. Isso é natural, apesar de que muitos hoje não reconhecem isso. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Interessante que no tempo aí ainda estava acontecendo isso. Mas o pulo que dá para hoje, o clima muda completamente, porque isso já se perdeu em muitos lugares, em muitas comunidades, né? Isso já se perdeu. Mas ele disse, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então Deus estava sendo claro para com os sacerdotes, Deus estava sendo claro como o Senhor dos Exércitos, como soberano, como comandante, como aquele que tem autoridade. Bem, essa questão é muito peculiar daquele tempo,
Mas será que não tem um link para hoje? Em tantos que desprezam o nome de Deus e não vê o que eu fiz, o que tem de mais? O pastor Gerson Rocha, saudosa lembrança, ele disse que o cego anda com uma bengala. O que tem? Diz que essa linguagem de cego, o que tem? O que tem a ver? Não tem nada demais. O cego não pode ver. Ele tem que apalpar, nem que seja com a bengala, o que está na frente, não é verdade? Mas alguns nem de bengala estão vendo espiritualmente o que estava acontecendo com relação a Deus. Por isso a pergunta, em que nós desprezamos o teu nome? Esse teu nome, esse nome que é tão santo que o judeu conservador não ousava estar pronunciando esse nome para não pecar contra Deus. Então, vamos para a terceira pergunta. Verso 7. Verso 7 diz assim, no final, a partir do início, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Olha, a profanação ao nome de Deus estava acontecendo, né? Eles estavam ainda sem sensibilidade. Em que é que a gente profana? Estava colocando pão imundo sobre o altar, sobre a mesa do Senhor. Estavam desprezando o sacrifício, o culto, a oferta. E estavam desprezando a mesa do Senhor. E não se tocavam, não caía ficha. Não caía ficha. Mas eles perguntavam, em que desprezamos nós o teu nome? Em que? Em que a gente tem profanado o Senhor? Então, era nessa parte aí, repito o verso, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e perguntais em que te havemos profanado. A profanação era clara, gente, era clara a profanação ao nome de Deus, pelo serviço, a forma que eles serviam a Deus. Deixa-me dizer uma coisa aqui, amados irmãos e diletos internautas. O culto que uma igreja presta a Deus, e uma pessoa presta a Deus, muito diz do nível de compreensão que essa pessoa tem de Deus. Entende? A forma como a igreja cultua ao seu Deus, muito vai representar com a sua mentalidade de Deus. Então se descobre que Deus é o Deus dessa pessoa, através do seu culto. E aqui é algo muito sério. Estavam profanando o nome de Deus. E com a tamanha insensibilidade, não admitiam essa realidade. Não admitiam. Mas agora vamos para a quarta pergunta. Em que te enfadamos? Em que te enfadamos? No capítulo 1, verso 13, olha aí, eu vou ler. E dizeis ainda que canseira e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão? Diz o Senhor. Então agora vamos para o verso de número 17. 2:17. Ok, 2:17. Enfadais o Senhor com vossas palavras. Ainda dizeis, em que enfadamos? Em que te enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? É muito claro, irmão. É muito claro. Eles estavam enfadando a Deus e não percebiam. Em que te enfadamos? Perguntavam. A cegueira, a insensibilidade espiritual, que é um dos perigos grandes na vida cristã, é a insensibilidade espiritual.
Davi, lá no Antigo Testamento, no Salmo, ele fez uma oração a Deus. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim. A nossa pergunta deveria ser essa, Senhor, o Senhor que me sonda, me mostre, o Senhor é que vai me analisar. Eles se analisavam, não tem nada demais, não dá para ver não. O olho humano pecaminoso, não dá para ver nada de mal contra Deus não. Mas Deus estava dizendo muito claro, vocês estão me enfadando nessa parte. Quinta pergunta. A quinta pergunta é, em que havemos de tornar? Porque Deus mandou que eles tornassem, voltassem para Ele. Em que, Senhor? Em que? Olha aí o verso 7 do capítulo 3. 3, 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí Deus diz, olha, não é da agora não, isso não é de hoje não, é desde o dia dos pais de vocês, começou com eles o problema, teus pais, começou com seus pais, aí vem você, e o que está havendo demais? O que está acontecendo? Não tem nada errado por certo, está tudo mil maravilhas, não é? Ele diz, não, não está, não está, vocês precisam tornar para mim. Lá no profeta Isaías, que ele escreve um quadro um tanto semelhante também, Deus está dizendo que os meus caminhos não é o caminho de vocês. Os pensamentos de vocês são tortos, o meu é diferente. Não são os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Nem meus caminhos, seus caminhos. Chegue-se, volte, arrependa-se, volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Mas o povo não estava entendendo, e haja questões. Sexta pergunta. Agora, em que te roubamos? Em que te roubamos? Olha, deixe-me dizer uma coisa, que ao ler o livro de Malaquias, muita gente pensa logo, quando um pastor diz vai pregar em Malaquias, pensa logo, a igreja deve estar precisando de dinheiro, que vai pregar em Malaquias. Gente, Malaquias não é só o dízimo, a contribuição, não. Sabe por quê? É a vida do povo que estava torta. E a vida do povo estando torta, entorta tudo. Entorta tudo. Aí Deus disse para eles essas questões anteriores, respondendo, e o povo estava dizendo, em que é que te roubamos? Porque Deus disse que eles estavam roubando a ele. Veja o verso 8 do capítulo 3. 3, 8. Olha. Roubará o homem a Deus? Deus perguntou aqui. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, Deus responde aqui. Deus estava roubando, ele estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, estavam roubando a si mesmos, estavam roubando os outros, porque eles estavam roubando de Deus, omitindo na contribuição, eles estavam roubando os privilégios e bênçãos que vêm da contribuição, e estavam roubando o direito dos outros serem abençoados com a mensagem do Deus vivo, único e verdadeiro. Porque ele disse que as nações iriam dizer, felizes são, bem-aventurados, mas se não fizer assim, como é que vai dizer? Então, tinha que se consertar. Em que te roubamos? Aí Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Bênção para eles, né? Para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Estavam perdendo isso. Os outros. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Note
isso acontecendo na história de Israel, na terra de Israel, como isso é ilustrado claramente pelo que tem acontecido lá ao longo da história, ao longo da jornada. Bem, vamos avançar. Aqui temos então a última pergunta. Antes de falar da última pergunta, deixe-me dizer uma coisa. É que muita gente, ao falar desse assunto aqui de Malaquias, vai dizer, mas a gente não está na época da lei, está na época da graça. Sim, você fez o gesto, faz o gesto certo. Graça é muito maior, não é? Graça é muito maior, né? No tempo aqui Deus estava dando um regulamento da contribuição, já tinha dado, o povo estava se omitindo, estava omisso, e Deus estava aqui corrigindo. Então, pergunto, meu dileto ouvinte nesse momento, você contribui para Deus com quanto por cento de tudo que Ele te dá? Você vai diminuir daquilo que Ele estabeleceu por tua conta? Eu não quero me meter numa encrenca dessa, você quer? Vamos dizer que disséssemos assim todo mundo. Gente, de hoje em diante, o dízimo, porque dízimo é 10%, né? A palavra já diz. Mas vamos dizer que de hoje em diante, todos poderão contribuir com 8% da sua renda. Você acha que iria ter fiel ainda? Tinha não, porque o problema não é a quantia, é a infidelidade, o coração arraigado na miséria do dinheiro, na avareza, na ganância. Jesus bota isso por terra quando fala com aquele homem que perguntou o que fazer para ter vida eterna. Ele mandou vender tudo o que tinha, dar os pobres e voltar para segui-lo. Era um teste para saber se ele estava realmente com o coração voltado para ele. Ele sabia já, por isso fez o teste. O homem rapou fora. Quanta gente tem o coração bem parecido. Mas vamos à última pergunta. O tempo está correndo? O que temos falado contra ti, Senhor? O que temos falado? Olha o versículo 13 do capítulo de número 3. 3:13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Que olha, o pecado da omissão, o pecado da língua, né? O pecado da prática errada, o pecado do sentimento errado. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Será que isso não passa na cabeça de alguém hoje, em nossos dias? Temos sido um povo zeloso, alguém poderá dizer. A gente tem servido a Deus. Fulano está doente com Covid-19, o outro já morreu. A situação não está boa, a gente está apanhando. Eita, cai a ficha, meu povo. Israel e Judá não estava diferente. Essa era a realidade vigente. E Deus quer nos alertar e nos chamar para fazer a sua vontade. Bem, Deus tinha em mente por esse povo abençoar o mundo, porque eles seriam o exemplo da adoração, e foi colocado como exemplo da adoração ao único e verdadeiro Deus. Todavia, Judá foi desleal, casando com a adoradora de Deus estranho. Esse povo foi escolhido para ser uma agência missionária. Através desse povo, o mundo será abençoado. E o será, mas o povo estava se omitindo dentro de um nacionalismo fechado que não ligava para ninguém. Gente, isso não foi brincadeira. Trouxe uma consequência trágica para um país, para uma nação, para um povo. Que Deus tenha misericórdia de cada um hoje para conhecer seu plano e executá-lo, se aproximar dele com fé reverente e temendo o servir. Se Deus tinha um plano de abençoar o mundo, ele trouxe então, após os 400 anos de silêncio, veio o profeta João Batista, endireitai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas. João Batista, então chegou Jesus. Chegou Jesus. E Jesus veio cumprindo-se os tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam na maldição da lei. De forma que quem entende a mensagem bíblica corre para Jesus Cristo. Quem corrige, quem admite os seus pecados, corre para Jesus Cristo, em vez de perguntar: o que eu fiz de errado? Eu nunca fiz isso. Se arrependa dos seus pecados, confie em Jesus, receba-o como o único Salvador na vida, porque Ele morreu pelos teus pecados, para trazer vida eterna, o eterno perdão, dar a transformação e te preparar para viver com Ele agora e eternamente. Amém? Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Que a graça de Jesus seja abundante em vossas vidas e que nós possamos agir diferente do povo que questionou